O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, é o autor do projeto de lei número 198/2014, que permite o saque do Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, o FGTS, quando o trabalhador ou quaisquer dos seus dependentes for acometido de doença grave. Vou conversar sobre este projeto com o consultor legislativo Pedro Fernando Neri. Pedro, primeiro me diz, quais são as possibilidades de saque hoje previstas na lei para o FGTS? Então, Armando, o FGTS tem as possibilidades de lei estabelecidas as possibilidades de saque estabelecidas na Lei 8.036 de 90. O FGTS é anterior a isso, ele existe no Brasil desde 1964 e continuou existindo na Constituição de 88, sendo regulamentado por essa lei de 90. Inicialmente, o FGTS, como o nome diz, é um Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tinha uma motivação parecida com a do seguro-desemprego, isso é, prover o trabalhador, em caso de despedida imotivada, de um recurso para ele ter, enquanto ele estiver ali à procura de um emprego. É uma poupança vinculada. Isso. Com o tempo foram aparecendo diversas possibilidades de saque, hoje já são quase 20 na legislação. As principais, além do caso da demissão, são possibilidades de usar os recursos do FGTS para adquirir a casa própria. Também ele é usado hoje em casos de neoplasia maligna, ou seja, câncer, seja do trabalhador ou dos seus dependentes, também no caso dos portadores do vírus HIV. E em outros trabalhadores, no caso de outros trabalhadores que estejam com doenças graves em estágio terminal. E a inovação desse projeto de lei do senador Taques é justamente de permitir que não apenas os pacientes que tenham doenças graves em estágio terminal possam utilizar o saque do FGTS, o saque desses recursos, mas qualquer trabalhador que esteja com uma doença grave antes de estar em estágio terminal. Acho que cabe ressaltar que o Legislativo e o Judiciário têm avançado em relação às possibilidades de saque do FGTS. No Legislativo existem dezenas de projetos de lei do Senado e da Câmara permitindo novas possibilidades de saque, e o Judiciário reconheceu, através da STJ recentemente, que o rol de possibilidades da Lei 8.036 de 90 é meramente exemplificativo, quer dizer, ele não é exaustivo. Isso quer dizer que o Judiciário pode conceder, segundo o entendimento do STJ, outras possibilidades de saque independentemente da lei. E nesse caso específico, recentemente, foi para o caso de pagamento de pensão alimentícia, caso o trabalhador não tivesse nenhum outro recurso. Eu pergunto, há uma estimativa caso esse projeto venha a ser aprovado, do volume de recursos que sairiam do FGTS para suprir essa nova possibilidade? Não existe estimativa. Esse é um projeto que tramitou muito rápido aqui na casa, ele é um projeto de 2014, está agora na Comissão de Assuntos Sociais, onde recebeu um parecer favorável da senadora Lúcia Vânia, e, a princípio, ele tem a decisão da Comissão de Assuntos Sociais, a CAIS, tem caráter de decisão terminativa. Então, se nenhum requerimento for aprovado, o projeto já sairia da comissão. Então, é um projeto que tramitou bastante rapidamente e não existe ainda nenhuma estimativa do impacto disso no fundo. E quem definiria quais são as doenças consideradas graves? Normalmente, esse tipo de definição cabe à legislação que a gente chama de infralegal, quer dizer, não cabe ao Congresso. Como a gente entra em minúcias, em detalhes, isso pode ser... existem várias normas em relação aos saques do FGTS. Existe o Conselho Curador do FGTS, que determina algumas dessas normas, e a própria Caixa Econômica Federal, que operacionaliza o saque do FGTS, também tem normas dependendo do caso. Então, eu acho que isso ficaria mais para frente. Mas como a gente já tem o precedente da lei prever o saque no caso de trabalhadores que estejam em estágio terminal de uma doença grave, acredito que a regulamentação vai ser análoga, com a grande mudança sendo que não seria necessário esperar até que o trabalhador chegasse no estágio terminal da doença e pudesse ter acesso a esses recursos antes. Aprovado aqui, esse projeto ainda segue para a Câmara. Segue para a Câmara e seguiria para a sanção presidencial. Mas, nesse caso, sancionado deixaria de ter eficácia até que fosse regulamentado? Sim, ele precisaria ser regulamentado, porque a gente tem que estabelecer o que é uma doença... Não seria mais interessante, então, que já houvesse um substitutivo acrescentando esses detalhes para que ele pudesse não ficar como, por exemplo, a lei das domésticas que está parado lá na Câmara? Poderia. É sempre mais interessante a regulamentação vir direto do Congresso, porque a eficácia da norma
pode ser imediata, mas nesse tipo de caso a dúvida é se o Congresso tem os insumos necessários para fazer esse tipo de regulamentação ou se é melhor isso vir lá da ponta, seja do Conselho Curador ou da Caixa. Mas é perfeitamente possível assim, que o substitutivo discrimine e tire essa incerteza que imagino que vários brasileiros têm interesse nesse projeto de lei, mas ficam sem saber se o caso dele se enquadraria ou não. É possível assim que um substitutivo venha a suprir essa incerteza. Obrigado pela Eu entrevista. que agradeço, Armando.